Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? Mais perto? Melhor? Assim? Tá bom? Quer que desligue a luz? Não precisa, pai. É, né? Não me incomoda. Não? Não. Então, Só eu não consigo tirar o óculos, que eu tenho que ler, mas... então bola pra faz frente. brilho no óculos, paciência, né? Queridos, boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos una nas reflexões de hoje, para que desperte cada vez mais, né, o amor dele em nós mesmos, possamos amar como ele, não é mesmo? Queridos, capítulo 6, parte 2 do livro Vida e Sexo, André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu vou fazer uma retomada da narrativa que tivemos semana passada com a Lídia e o que aconteceu no capítulo 5. A modificação de Cláudia através do conhecimento da doutrina espírita, a situação crítica de Marita no hospital, Beatriz desencarna e seu velório é conturbado, o remorso de Marina e a obsessão de Moreira e os amigos sobre ela, os preparativos para sua internação, conversa entre Márcia e Nemésio, onde Márcia fica sabendo do romance entre Nemésio e Marina. Márcia é chamada a ir ao hospital em função do quadro agravado de Marita, e Nemésio vai com ela para lá. Lembrados, né? Vamos continuar. Eu vou dar um resumo para vocês do que a gente vai ver hoje, tá? Eu sei que todos leram o capítulo, vêm todos com a leitura bem em dia, né? Mas só uma pincelada, né, gente? Nemésio e Márcia vão ao hospital para visitar Marita. Conversam com Cláudio, que está abatido, mas evangelizando-se. Tecem impressões, fazem o social e saem juntos. Nesse pedacinho, que o Cláudio tem um momento de reconhecimento do seu destino e sua relação com Márcia, Nemésio, Marina, Marita. E ele está introspecto e pensando muito sobre a sua postura diante de cada um deles e repensando essa postura. Então há reflexões muito interessantes que vamos tecer. Vão almoçar e o teor das conversas entre Márcia e Nemésio, né, indica a simpatia entre eles, né? Então foi rolando uma simpatia e vão juntos conversando e o teor da conversa é sempre mais ou menos a mesma, de cunho materialista, né? Então as posses, os lugares onde vão, o status, né, socioeconômico a que eles pertencem, né? E Nemésio chega em casa depois desse almoço com a Márcia e pega a Marina em flagrante com Gilberto, né? O Nemésio não sabia do caso da Marina com o Gilberto, né? Gilberto não viu que o pai viu, mas Marina viu. Nemésio, né, vendo os dois, e ela que já não estava bem, fica pior, bem pior, né? E gera a sua internação numa clínica de repouso. Nemésio fica mal, mas em 48 horas já estava íntimo de Márcia, pensando no amor com um chinelo no pé. Né? Então a gente vai passar por toda essa história, nos pormenores que o André vai nos dando e fazendo considerações, tá, gente? Então aí vamos falar, entre outras coisas de cunho mais propriamente filosófico, moral, espírita, sobre lei de ação e reação, de sincronicidade, né? Pegando aí a reflexão do Cláudio e esse acontecimento do Nemésio encontrando a Marina e o Gilberto, tá, gente? Aqui vamos colocar um pouco algumas imagens, já que é tão novelístico, né? Então eu trouxe aqui a Marina para a gente lembrar dos triângulos amorosos, né? Então a gente tem o Nemésio, aí entre Marina e Márcia. Vocês lembram dessa novela? Né? Não lembro o nome, tá, gente? Mas que era uma pessoa, o Gianecchini
ficou entre a mãe e a filha, né? Entre a mãe e a filha, na verdade, está o Nemésio, né? Nesse capítulo a gente vai ver que ele vai, né, se interessar realmente pela Márcia, né? O Gilberto, no triângulo amoroso de Marina, namorando com a Marina, mas estava saindo com a Marita, né? Aí, quais outros personagens? A gente tem o Cláudio, que aí eu dei uma misturada, né? Trouxe a Urbana, o Clark Gable. É Clark Gable esse cara? Nem sei. Não, é o Clooney. É o Clooney? É o George Clooney. Ah, fazendo o Clark Gable, né? E o Moreira aí, que é o obsessor, né? Tem, gente, outras histórias, outros personagens, principalmente do que eles foram na encarnação anterior, que os liga a esta, né? E que vai envolver a equipe, inclusive, né? Principalmente o irmão Félix. Mas no spoiler, né? Então não vamos aguardar. É só para que a gente saiba que a gente nunca sabe da história toda, tá, gente? É isso que invalida o julgamento. Existem apenas interessantes pontos de vista, respeitáveis, sempre, né? A gente não deve julgar, nunca sabemos toda a história, né? Então provavelmente eu fui fazendo assim, gente, para não ficar muito enfadonho, só a narrativa da história, eu fui resumindo em boas partes, mas para também não perder a literatura, eu trouxe algumas citações, porque é uma literatura primorosa, né? Bom, André Luiz narra que, enquanto ia de carro para o hospital com Nemésio, Márcia refletia sobre a sua aparência, já com interesse sobre suas posses e status. Indagava-se por que razão Marina preferira o filho ao pai. Seu genitor, cavalheiro dinheroso e simpático, era em tudo a pessoa capaz de assegurar-lhe independência e posição. De quando em quando envolvia-lhe o perfil numa olhadela mais comprida. Então aí a gente vai vendo o interesse pessoal, a astúcia, a lascívia, enfim. Rolou um clima, né? Entre eles foi rolando. André Luiz narra que ao chegarem o médico vem conversar sobre o estado de Marita e Márcia dá a entender que não era a primeira vez que estava ali, mas que pelo contrário se sobrecarregava de preocupações com Marita. Fez uma cena também, né? Foi assim que ao transpor a entrada do aposento indicado, Nemésio guardava a convicção de acompanhar um símbolo vivo de ternura materna, porque eles não se conheciam, se conheceram, né, mais ou menos por esses dias. Só que não, né? Infelizmente. André Luiz narra, né? Cláudio abatido acolheu ao seu turno os recém-chegados no quarto do hospital, né? Junto com a Marita no leito. Entre sóbrio e atento. A princípio, desconforto íntimo, depois a conformação. Sofria demais para escolher discutir e aprender o suficiente naqueles dias de angústia para inclinar-se a reclamações. Então ele estava abatido, a ponto assim, não tinha nem energia para reclamar, né? E estava muito modificado, mexido mesmo com o Evangelho segundo o Espiritismo que ele estava lendo, né? Aliás, ao facear com Nemésio, endereçou-lhe o olhar do homem atribulado que roga a outro homem comisseração e socorro. Recebeu-lhe o complexo franco, o abraço, depois das apresentações promovidas pela mulher. Imaginou-se na condição de um aluno em exame. Torres, que ele conhecia tão bem, conquanto à distância, figurou-se-lhe diferente. Sabia-o ostentando-lhe a filha em noitadas vadias, e vezes diversas sopitava o ímpeto de esmurrá-lo, ao retirar-se humilhado de recintos alegres para não aguentar desacatos. Entretanto, agora lhe contemplava o rosto imbuído de sentimentos novos. Ele tinha um outro olhar para o Nemésio, né? E aqui eu trago essa imagem do Cláudio, do projeto de imagem, o André Luiz, a Marita lá no fundo, e o quanto o Evangelho realmente tocou, né, o Cláudio. Identificava-se num teste de compreensão e de tolerância. Num átimo, associou os ensinamentos espíritas cristãos que se metamorfoseavam no íntimo com Marita em decúbito,
fixou Nemésio e Márcia e deduziu que não lhe competia julgar aquele homem que lhe explorava a família. Mecanicamente recordou Jesus e a lição da primeira pedra. Estabeleceu o confronto rápido e catalogou-se em nível inferior. Torres entretinha-se com uma jovem que lhe dava liberdade e filha de outro homem. Ele, porém, não vacilara em abusar da própria filha depois de encantoá-la na sombra através de embuste soez. Nossa, essas palavras são belas, né, gente? Uma ardilosa, uma astuta armadilha, né? Com que direito assumiria entre a própria vítima tombada o papel de censor? Aí eu trago essa imagem da mulher adúltera e a passagem que a gente vai retomar ainda hoje. Indubitavelmente, concluía em reflexões instantâneas. Amigos espirituais traziam-lhe o negociante detestado, experimentando-lhe a renovação. Um momento de prova, né? É prova, aprendi mesmo isso. E a ele próprio também considerou humilde. Cabia o dever de sopesar as próprias reações, categorizar-se tal qual era, no fundo da consciência. Naquela prova de segundos, volveu o olhar para a esposa e não mais encontrou a Dona Márcia, em Dona Márcia, a inimiga cordial de tantos anos. Aquele semblante embonecado por excessiva maquiagem, na presença das concepções novas que passara a nutrir, mascarava um coração insatisfeito, cujos desastres haviam sido provocados por ele mesmo. Ele olha com outros olhos para a esposa. Exterminara-lhe os sonhos logo após o casamento. Recordou-se de como se enfadara, enjoou, desapiedado, sem nenhuma culpa, da esposa, então menina cândida e espontânea, tão só por vê-la disforme na gravidez que Marina sobreviera, e de como transferira na direção de Aracélia os instintos de homem selvagem. Essa reflexão que ele tem, né, que é muito... O que é isso, gente? Autoconhecimento? É. Reforma íntima? É. Cláudio está fazendo isso agora, nesse instante. Desde o choque em que se vira coagida a criar duas filhas, em vez de uma, a personalidade real de Márcia desaparecera. Nada lhe impedia fugir do autoexame. Abraçando conversas triviais, entretanto, inferiu que não conseguiria ausentar-se da própria alma, mas justo esquadrinhar-se, suportar-se. Percebeu que Nemésio e Márcia, expectantes, lhe estranhavam a atitude muito mais para incomodá-los que, por subtrair-se a qualquer crítica, dirigiu o olhar para a filha desfigurada que somente as energias de Moreira, conjugadas com a alimentação artificial, retinham no corpo físico. E falou para o genitor de Gilberto Nemésio, com inflexão de profundo sofrimento: veja, senhor, nossa filha está muito mal. Os recém-chegados fitaram atônitos aquele cadáver que ainda respirava. Sentiu-se Dona Márcia esmagada de assombro, mesclado de piedade, mas reprimiu-se. Era a primeira vez que ela estava indo ao hospital, né, gente? Em resumo, Nemésio e Márcia se chocam com a cena toda do hospital, né, do quarto lá, onde estavam o Cláudio e a Marita. Márcia disfarça, contando a versão falsa do acidente que ela inventou para impressionar Nemésio. E este fica a julgar Cláudio um maricas por estar triste. André Luiz narra sobre o Cláudio. Limitava-se a chorar em silêncio. Em lugar da inquietação a que se rendia em outros tempos, quando havia fingir, penalizava-se agora. Imaginava-se na posição do viajor que houvera espalhado farpas em todo o caminho, por onde seria fatalmente impelido a regressar. Isso, gente, é importantíssimo. Essa fala aqui do André Luiz vai trazer a grande questão moral, filosófica, religiosa para nós refletirmos, né? Ele enxerga isso ao fazer o quê? Olhar para si mesmo, reconhecer-se
né? Não culpar a alteridade, mas ver a trama, ver os laços que os unem, né? E compreensão acima de tudo. Mas ele via essas farpas porque ele reconheceu os seus atos passados, né? Mas sentia a dor agora dessas mesmas farpas, né, gente? Como é que funciona isso? Então já vamos abordar um pouquinho e eu trago aqui alguns slides de aulas incríveis, maravilhosas, que eu recomendo com veemência, do Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser de Brasília, do professor Maurício Crispim. E essas aulas são de 2 cursos, que é Ondas de Transformação e Trajetórias. E ele discute muito o livre-arbítrio e determinismo nesses slides que eu trouxe, por isso que eu acho que cabe. A evolução percorre o caminho já existente da involução, desvios laterais do livre-arbítrio atual ou da vontade. Ou seja, e aí esse é um slide síntese, onde ele vai pegar Emmanuel, vai pegar Pietro Baldi e muito também da filosofia oriental e outros estudiosos, para entendermos mais como é que funciona mesmo a realidade. Por que realmente, né, a gente vai precisar dar a vida para alguém que a gente tirou a vida? Né? De fato é isso, né? É um caminho que a gente tem que, se a gente construir esse caminho, é por esse caminho que a gente vai voltar aprendendo, né, o que não foi aprendido antes, né? Se foi um caminho no qual eu lesei a lei de Deus, né, eu me contrapus, me antagonizei à lei de Deus, né? Uma coisa, quanto que a gente se antagoniza com a lei de Deus, gente? O desencarne, por exemplo, a gente aceita, sim, de boa? Super aceita o desencarne? Não, né? Dependendo da pessoa, a gente briga mesmo com Deus, né? Por que foi? Não, tinha que ficar com a semente. Não é, gente? É que é tudo muito mais subjetivo que isso, né? De qualquer forma, né? Eu sempre gosto de me lembrar daquele exemplo da Ivone Pereira, do amigo do Camilo Castelo Branco, que enforcou a amante, né, e se matou. E aí ele não consegue voltar com as mãos. Ele não consegue. É isso, né? Então as mãos que foram esse caminho errado que ele tomou de antagonismo à lei, e ele não se sente mais merecedor delas, né? E a reencarnar sem as mãos o alivia. Muito impressionante, não é não? Vocês concordam com isso, gente? Pode discordar, viu? Você me fez lembrar também da Ivone Pereira, o drama da Bretanha. No drama da Bretanha, que também é da Ivone Pereira, é o 3º romance, o Lumière, né, ele volta, ele se jogou de um precipício e ele volta saudável no começo. E a transformação moral dele vem depois de um acidente, onde ele teve uma vertigem, caiu e aí ficou paralítico. E aí tem um rapaz que foi estudar, você que gosta desse lado, não é bom a gente conhecer o palestrante, foi estudar medicina oriental e voltou com uma abertura maior para a espiritualidade, mas já era um espírito desenvolvido na trama. E lá tem a Ruth de la Chapelle, que agora, depois foi Berthe de Somerville, e no drama da Bretanha é outra personagem. São várias encarnações? São várias encarnações. É interessante também. Mas como chama? É o drama da Bretanha, o Cavaleiro de Lumière, e o primeiro é o Nas Voragens do Pecado. E curiosamente, a Ivone Pereira, ela psicografou isso na ordem inversa. O primeiro foi por último, e aí aquilo ficou no escaninho dela durante não sei quantos anos, mas tem ligação com essa questão do suicídio, que é interessante a gente ver. E ele foi acolhido, quando ele era Lumière, ele foi capitão Lumière, ele foi acolhido nas adjacências da sacristia, como aqui, se a gente tivesse um desdobramento, né, aqui, espiritual da casa, foi lá que ele foi acolhido. E as preces
era o único consolo que chegavam nele, para aliviar. Mas ele tinha todos esses sintomas, ele sentia o corpo partindo, tudo igual. Não é? Muito interessante, Hugo. Obrigadão. Então, pessoal, vamos retomar um pouquinho as questões de causa e efeito, que a gente já viu várias vezes aqui, né? O futuro já está contido nas suas causas. Pelos princípios segundo os quais a lei atua, podemos saber que forma tomará em cada caso o efeito das causas dispostas por nós para o bem ou para o mal, não é? São os frutos e as sementes das árvores, né? Tudo vai surgir de alguma coisa, né? Da água vem a matéria, né? Da carne vem a carne e o espírito. Vem do espírito que fomos, da individualidade que fomos e outras 10.000 encarnações ou algo nesse sentido, né? Só que na hora que as coisas acontecem conosco, a gente esquece dessa lei, não é impressionante? A gente esquece que é uma beleza, a gente acha que está injustiçado. Vocês acham mesmo que aqui na Terra tem alguém injustiçado? Tem injustiça, mas injustiçado não. É difícil, né? Pensar isso. Por quê? Porque aqui somos todos iguais e muito devedores, né? E nós vamos viver circunstâncias, justamente, muitas delas, às quais nós já estamos atrelados, né, gente? Então, é um impulso que a gente dá, sempre, um impulso, e que ele vai permanecer vibratoriamente compondo-nos e retorna conosco no corpo mental, que se acopla ao óvulo, que é recebido, né, que recebe o espermatozoide, e tudo isso vem codificado, prontinho, né, na história que esse espírito vai viver. Algumas coisas ele não vai ter controle, é a liberdade gasta, o determinismo. Ah, mas quando que eu gastei a liberdade? A gente, por exemplo, se a gente reencarna com paralisia cerebral, por exemplo, qual é a minha liberdade? Eu não tenho liberdade de coçar as costas. Eu perdi a liberdade até de coçar as costas, né? Agora, a gente que coça as costas, que não tem paralisia cerebral, a gente também tem liberdade restrita em muitas coisas. Uma doença que aparece do nada, e aí a gente se vitimiza, fala, nossa, mas por que justo eu? Uma falência, qualquer coisa que acontece na nossa vida. A primeira coisa que a gente vai falar, nossa, olha, foi eu que fiz isso aí. Tem boa parcela de participação na construção disso aí. Olha, eu falo, justo eu, bem na minha vez. Ah, mas eu sou, 30 anos indo lá na creche fazer caridade e me acontece isso? Oh, meu Deus do céu, é isso? É super compreensível, tá, gente? Mas convém aceitarmos todos os desígnios de Deus. Isso é tão complicado pra gente, porque a gente raciocina muito, né? Todas as questões cristãs e que nos chegam por Kardec, e parece que às vezes não casa, mas sim, temos participação. Uma força, uma vez lançada, não pode parar senão quando chegar à sua exaustão. Deste fato, nenhum livre-arbítrio pode fugir. Todo o passado, pois, nos liga ao que fomos e ao que fizemos. O que semeamos, devemos colher. Forma-se assim a base determinística e fatal da vida, o destino, que nós mesmos no passado deixamos como nosso legado e que hoje reaparece ligado a nós, qual férrea necessidade. É um pouco que o Leon Denis também nos traz no problema do ser, do destino e da dor, né? Essas vinculações todas, esse trecho aqui é de Ubaldi. Bom, gente, vou parar por aqui porque a gente vai retomar, tá bom?
Todo mundo sabe muito bem da lei de ação e reação. Alguma dúvida? Por enquanto, a gente retoma. Vamos retomar a narrativa. Em resumo, né? Ainda lá no quarto do hospital, Nemésio e Márcia, Marita na cama e o Cláudio cuidando da Marita. Confirmando-lhes as impressões, Dona Márcia levantou-se e, contendo a repugnância que o cheiro desagradável do leito lhe causava, ajeitou os travesseiros da filha inanimada, derramou algumas palavras de carinho e, verificando que Nemésio se mantinha constrangido no ambiente que as exalações do processo renal transladava, conclamou ao regresso. Não seria lícito reter o senhor Torres por mais tempo, alegou. Quanto a ela, que Cláudio a esperasse, voltaria mais tarde. Também não, né, gente? Só num discurso aí, fizeram um social, né? Enquanto a gente vê lá na cabecinha, e o André Luiz nos contando o que está se passando na cabecinha do Cláudio, ele né? Egotrip, com autoconhecimento, vendo tudo tão diferente. E a Márcia e o Nemésio, infelizmente, ainda com discursos prontos, né? Honestamente, queridos, a gente vai encontrar esse tipo de situação em tantos lugares. Muitos lugares, muito difícil manter a transparência, né? Mas é uma bandeira que a gente deve carregar, é a bandeira cristã, de sermos nós mesmos em qualquer situação, junto de qualquer pessoa, universalmente irmãos nossos, né? Bom, o André Luiz narra sobre os pensamentos de Nemésio no carro já, né? Que ele fala do alto, né? Então, voltando, saíram a Márcia e o Nemésio. E aí o André nos diz, a mãezinha daquela que pretendia desposar, perfeitamente comparável à filha em beleza e inteligência, não seria feliz junto daquele cavalheiro chorão, qual se aspirasse a despertar Dona Márcia para a convicção de que se achava no alto, sob o patrocínio de um companheiro compreensivo e vigoroso, capaz de assegurar-lhe a euforia, gabando-se, né, e sentindo-se maior que Cláudio, no caso Nemésio. Conversavam sobre os passeios cariocas mais estimáveis, e embora ela a conhecesse, diz que não, para se fazer de recatada e do lar. É ingênua frase, acanhada, né? A gente tem que lembrar, pessoal, que nós estamos nos anos 50, 60 do Rio de Janeiro, né? E nessa época a posição da mulher e o que uma mulher era esperado que a mulher fizesse é diferente do que é hoje, tá? Então havia realmente essa exigência, né, que a mulher realmente fosse dessa forma. Até hoje tem, né, gente? Ela diz que se casaram muito nova e que desde então a existência lhe foi um suplício entre escovões e panelas, com a obrigação de tolerar um marido resmelengo, segundo ele próprio Nemésio pudera verificar. Então, maledicência, né, vem falando mal de Cláudio, que lhe avaliasse o martírio de mulher acorrentada ao matrimônio infeliz pela mostra de Cláudio choramingas, e a recebê-los sem uma palavra de cordialidade e de apreço. Torres gostou das definições, riu-se. E Márcia diz que já há muito tempo vivia separada do esposo, embora continuasse sob o mesmo teto. Acostumava-se a sofrer, declarava suspirando. Então, o que nós temos aqui, né? Eles não, água e óleo, né? Nemésio e a Márcia. E a Marita lá também, né? E por mais que ela tivesse, mas ela estava consciente, né? E sentindo tudo. E Cláudio também, na maior, né, reforma ali. Mas não houve sintonia nenhuma, nem da compaixão, né? Mas e o papel do homem também? Por isso que eu até ressalto essa coisa do choramingas e o Torres achando o Cláudio, né? Por quê? Porque nessa época o homem não podia chorar não, gente. Já não. Aliás, hoje em dia, pessoas públicas também não podem chorar, é muito impressionante. Às vezes até me dá vontade de ser uma pessoa pública, só para chorar na frente de todo mundo. Que é muito triste, né? Você tem que pôr máscara forçada,
segura, engole o choro, porque não pode. Porque não pode, gente. Foi Deus que fez assim. Todo mundo. Que estranho, não é? Bom, faz parte da nossa cultura, que hoje pode ser um pouco diferente, mas antes era muito mais opressiva sobre os sentimentos reais, transparentes das pessoas, que acabavam formando várias máscaras para serem aceitas e pertencerem. É muito compreensível, né? André Luiz narra sobre a conversa entre eles e os fatos que se seguem. A presença da futura sogra não lhe desagradava. Não fosse Marina, pensou, e não hesitaria a atraí-la ao convívio mais íntimo. A manhã toda, na companhia daquela mulher formosa, inteligente, constituía-lhe um tônico. E aí, estava na hora do almoço, saíram para almoçar e a mesma vibração se manteve, né? E o mesmo teor da conversa. Torres lisonjeado, né? Porque aqui o que acontece? Ao despedir-se, Márcia agradece os cuidados de Torres com a filha, já sabendo que, enfim, há um caso entre eles. Torres lisonjeado reiterou a confiança na escolhida, a Marina, não sem um gesto significativo para a interlocutora, como a dizer-lhe que, embora lhe aguardasse a filha no lar, não queria que a sogra lhe olvidasse a dedicação de amigo, certo? A esposa fazendo um H, né? Fazendo todo um... A esposa de Cláudia apanhou a sugestão no ar e asseverou de modo galante que, na qualidade de mãe abnegada, anelava para a filha a felicidade que o mundo não lhe pudera conceder. Entre ambos, o contrato afetivo não apresentava qualquer dúvida, apesar de todos os itens do acordo se evidenciarem por entrelinhas e alusões, suspiros e reticências. Quando o genitor de Gilberto disse adeus no Flamengo, retomou o volante, admitindo-se visitado mentalmente pela imagem da senhora Nogueira, fugindo-lhe a influência. Opunha-lhe a figura da filha. A face disso, entrou em casa, decidido a encontrar-se com Marina de pronto. Recolhido ao quarto particular, tomou o pijama, calçou os chinelos silenciosos e absorto andou de manso na direção do compartimento, em que pretendia surpreendê-la, comunicar-lhe impressões e, sobretudo, dissipar os pensamentos intrometidos que Dona Márcia lhe suscitara. Espalmou de leve a maçaneta e abriu a porta sem ruído. No entanto, fez força para não cair, garroteado de assombro. Gilberto e a moça beijavam-se em amplexo apaixonado e efusivo. De costas para a entrada, o filho não assinalou a presença. Todavia, Marina, a situar-se de frente, cruzou o olhar com o dele. Viu-se-lhe o rosto crispar-se, enverdinhado, e desmaiou. A cena foi rápida. Quem desmaiou? A marida, tá, gente? A marida que viu a cena aqui. A Marina, perdão. Né? Então, aqui eu consegui essa imagem mais ou menos, só que o Nemésio está atrás da porta, né? A cena foi rápida, retirou-se Nemésio à maneira de um cão espancado, arrastando-se em terrível asfixia. Dificilmente ganhou o quarto e precipitou-se no leito, a sentir-se arrasado de sofrimento. Isso porque, e até eu coloquei aqui, né? Ele reitera a confiança em Marina, né? E não é à toa que o André coloca essa questão, né? E a gente vai ver que não é à toa toda essa questão e a menção anterior que o André faz, colocou na boca do Cláudio, né? Sobre a mulher adúltera, né? Como deslindar o enigma doloroso? Teria Gilberto acusado da menina enfraquecida? Ou dividia-se a jovem pelos dois? Intentou erguer-se, mas como houvesse recebido a pedrada por dentro do coração, doía-lhe o peito, suava frio, sufocava-se. Em resumo, em 15 minutos, Gilberto, sem saber de nada, conta ao pai que Marina piorara muito, voltara da síncope francamente possessa, gritava, chorava, mordia-se, feria a si mesmo, né? Então aqui eu trouxe uma cena que às vezes a gente só vê o pedacinho, né? Quando os judeus pegam a mulher adúltera, né? E levam para o Cristo, a gente já
Geralmente as cenas que aparecem na nossa cabeça ou no Evangelho só trouxeram uma mulher, né? Em que condições, né? Aí eu até achei uma cena aqui, né, dela sendo arrastada. É algo realmente muito bárbaro, né, gente? Mas a gente precisa ver com alguma naturalidade, uma vez que a diversão dos próprios brasileiros no século XIX, faz muito tempo, século XIX, um século e meio, pouquinho, né? Faz muito tempo, não faz. Mas uma diversão que era consenso de todos. Enforcamentos. Pasme. Era uma grande diversão. Ver as pessoas morrendo, sendo esquartejadas. Tiradentes esquartejado e exposto. Por que se expunha? Era um espetáculo. Morreu para sempre. Explica, queridão. Janinha, dá até aqui, até aqui. A questão do Tiradentes é emblemática pelo seguinte: ele morreu para sempre. Nas ordenações filipinas tinham duas penas de morte: a morte e a morte para sempre. Sei que dia que você a vai morte deixar. é por crime comum. Aí morria, as freiras tiravam da forca, né, e aí enterravam. Quando se morria para sempre, é o crime de lesa majestade. Então ele mexeu com o tesouro. Já pensou? Pensou no dia de Se a hoje? moda pega hoje em dia, misericórdia, Então, não. quem morria para sempre tinha que ser exposto. As freiras não podiam tirar dos lugares que eles iam pendurar o perna, braço, cabeça, e seja quem for. Tem até uma charge que o exército de Brancaleone faz, que o cara fica pendurado numa gaiola. Sim. Ele morreria para sempre. Até o fim, entendeu? É assim. Por Monty isso que na Idade Python. Média tinha a peste negra por causa disso aí, a proliferação de ratos, porque tinha muita comida pendurada. Querido. Então, era isso aí. Diversão. A decapitação de Luís XVI e Maria Antonieta foi uma diversão. Mas aí, se a gente for pensar, né, gente, 1888, né, a gente tinha uma situação de liberação completamente dos escravos e cada um por si, né? Em 1850 já tinha sido feita a lei de terras para que nenhum negro ocupasse, plantasse e fosse dono da terra, como todos os portugueses fizeram. But, né, sigamos. Então aí a gente tem, e é sempre bom essa cena, a gente saber onde estamos, né? E o Cristo desenhando, fica sempre aqui, ai, será que ele está desenhando, né? Quem nunca pensou, o que será que o Cristo está desenhando nesse chão, né? Eu não sei, assim, fazendo e buscando essas imagens, me veio assim, putz, será que ele está dizendo, está escrito, Maktub? Não sei, né? Essa aí tem um. Deve ter, com certeza. Daqui a pouco alguém lê, está escrevendo isso para mim, deixa eu ir embora. Não é? E aí? Aqui, gente, eu trouxe a condição, o acontecimento, que é o flagrante, né? Então, Marita vê Marina e Gilberto. Não foi uma coisa assim? A Marita vê, mas Marina e Gilberto não veem Marita, certo? Já leram isso, já passamos por essa historinha. Márcia vê Cláudio e Marita. Aqui eu pus uma transparência, tá, gente? Né? A Márcia vê que até fala assim, meu Deus do céu, ela é sua filha. Né? Lembram disso? Não é mais ou menos a mesma coisa? Né? Olha lá, olha a mãozinha dela lá, assustada. Aí o Nemésio vê Gilberto e Marina, também em situações muito semelhantes. Vocês acham que essas repetições são por acaso, coincidência? Vocês acham que existe acaso? Que existe coincidência? Só pelo fato de acreditarmos realmente em Deus, precisamos execrar este conceito de acaso. Porque no acaso, o mundo é caos. E se acreditamos em Deus, o mundo não é caos, queridos. O mundo é ordem. Só não a conhecemos. Não conhecemos esses liames. Não sabemos de que maneira é feita essa ordem. Mas que ela existe, né? Mas é uma verdade bem conveniente, não é?
O André narra: Nemésio, porém, pousou nele os olhos magoados e pediu-lhe comandar as medidas necessárias. Chamasse o médico, telefonasse para o Flamengo e insistiu para a genitora vir, e explicou, não sem esforço, que ele também tornara da rua, incompreensivelmente abatido. Aplicando-me, aí o André falando, né, a socorrer Marina, reconhecia a obsessão instalada. Os vampirizadores que Moreira trouxera, coadjuvados por outros, haviam dominado de todo a jovem desprevenida. Marina, em resumo, ficou dementada, irreconhecível e logo foi levada à mãe. O médico optou pela hospitalização imediata, que Nemésio quis pagar, e Márcia avisa a Cláudio, mas atenua, dizendo que é apenas uma fadiga mental e que foi sugerido uma clínica de repouso. Regressando à bela vivenda, depois de 2 dias, encontramos Gilberto atarantado e infeliz, contudo, mais dedicado à moça que antes. Nemésio, porém, ruminava a antiga concepção do amor como sendo o chinelo no pé, e apenas depois das 48 horas sobre o acontecimento já permutava confidências com a senhora Nogueira em torno dos fatos novos, e ambos, na maior intimidade, já haviam encontrado motivos para desculpar aquilo a que chamavam loucuras da mocidade, cultivando consolações um ao outro, né? Então aqui, gente, a gente termina a narrativa, né? E aí a gente vai falar, então, sobre considerações, né? Porque o assunto é complexo, bem complexo, né? Então a gente tem que 5 minutos, né? Mas basicamente o livre-arbítrio e o determinismo têm sido discutido aí pela filosofia desde sempre, né, gente? É livre, não é livre? Quais as determinações, né? E nós sabemos, e aqui eu trago essa citação aqui do Pietro Baldi, no livro Problemas Atuais, e ele fala sobre se voltar pelo mesmo caminho, sabe, gente? Assim, igualmente prudente se deveria ser na pesquisa das causas que justificam o atual destino e condições de vida de outrem ou de qualquer outra pessoa, aplicando a lei dos opostos, isso é, o princípio geral de que cada abuso gera carências. É fácil imaginar que cada privação e dor presente seja a consequência de um excesso passado em sentido contrário. Mas se este é o princípio, não nos autoriza ele a julgar o próximo em casos particulares, pois muitas são as formas de reação da lei e muitos os elementos que nela ocorrem. Daí a impossibilidade, né? E a nossa obrigação como cristãos da compreensão acima, prevalecente do julgamento, né, gente? Por quê? Porque sabemos que somos uma teia, né? Participamos de absolutamente tudo. Sim, temos papel em tudo. Nada do que é humano nos é indiferente ainda, né? Então, nessa teia, onde estamos sim todos conectados, vocês acham que os acontecimentos da vida não estão conectados? Com certeza estão conectados. E aí eu trago essa citação também que faz uma colocação bem interessante, né? Nesse sentido, nós vamos fazendo o quê? Construindo o nosso perispírito com unidades força que vão atrair ou repelir determinadas circunstâncias. Quando inocentes, o golpe não nos atinge, resvala, não encontra ponto vulnerável no organismo de forças do nosso destino, pois em nós mesmos nada oferece resistência. A desordem exterior não pode entrar em nós senão na medida em que, como queremos, já se encontra dentro de nós. Os impulsos desarmônicos da dor podem atingir-nos apenas em proporção à nossa desordem interna. O único remédio? A harmonia. A harmonia com o quê? Com a lei, né? Com os próprios atributos de Deus que nós precisamos refletir, buscar. Não é, gente? Questões, dúvidas? Eu penso que a doutrina
ela é eterna e imutável. E o julgamento de livre-arbítrio de cada um de nós é a exclusividade dele. De Deus, né, querido? Com certeza. Não nos cabe. E aí cada um sabe onde o calo se aperta. É, com certeza. E tudo que a gente vê, e todas as circunstâncias, se estivéssemos no lugar dessa pessoa e tivéssemos vivido, né, o que ela viveu, calçássemos o sapato dela, né, delas, a gente faria a mesma coisa, certamente, né, gente? Aí a compreensão, a necessidade, né? E olharmos para essas circunstâncias e colocarmos no lugar de cada um dos personagens, evidentemente, né? Eu trago, para finalizar e agradecer, essa oração que eu gosto muito, e eu sei que a doutora gostava, e eu sei que o Chico gostava, então eu vou finalizar com ela, se ninguém quer perguntar nada, fazer nenhum comentário. Vou fazer uma rápida consideração. Faz sim. É que quando você falou sobre determinismo ou livre-arbítrio e essas correntes filosóficas, não dá para deixar de esquecer que essa questão é muito ligada ao problema do aborto, né? Então é colocado como o feto não existe, a mulher teria a liberdade absoluta para fazer o que ela quiser, e a gente esquece o terceiro excluído, e a doutora Marlene fala muito nisso no livro dela, O Clamor da Vida, traz exemplos da medicina, de gente que ganhou o prêmio Nobel, mostrando aquele aumento, que ela, se não me engano, ela usa essa expressão, aumento ponderal de 10.000 vezes que depois do momento da fecundação ocorre. Aquele negócio que hoje em dia o Sandel já fala, você tem uma identidade genética já naquela hora, então é uma violência, você é um ser único, um ser irrepetível, e fica com essa discussão se a nossa liberdade é absoluta. Ela é absoluta até o momento que ela for interferir na vida dos outros, e o feto é aquele ser absolutamente independente e que tem aquele hormônio que faz com que ele não seja expulso do corpo da mãe como se ele fosse um corpo estranho. Tudo isso projetado pelo grande, como é que você falou? Que é Deus, né? Que está no Livro dos Espíritos, pelo grande construtor, o engenheiro sideral, a grande inteligência, a causa primária de todas as coisas, que é Deus, e a gente aí não tem o direito, o ser humano, de interferir. Né? Então, porque o que acontece? A liberdade real é a liberdade dentro da lei. Vocês entendem isso, gente? Que a liberdade... qual a liberdade de matar e não matar? Entendi. Faz sentido? Eu tenho liberdade de matar? Não. Mas essa é a liberdade de não matar, é a liberdade real, divina, porque condizente com a lei, que nos coloca não tirar a vida, né? Tem um... agora tem um probleminha aí. Nós somos todos livres, ponto final. Somos livres, até que começamos a viver em sociedade. Se não fosse isso, a nossa liberdade efetiva durou até os 10 mandamentos. A partir dali, positivamos uma norma. Deus falou, é assim que funciona. Vamos lembrar também a questão da mulher adúltera, a gente não trabalhou muito ali, eu gosto exatamente dessa parte. Perceba que nos 10 mandamentos diz, não cobiçarás a mulher do próximo. Só que nas leis mosaicas, os 605 artigos do Código Civil e Penal ao mesmo tempo, mais 10 dos 10 mandamentos, são 615. Então, dos 605 artigos da lei mosaica, lá diz que a mulher adúltera será apedrejada e o homem pode repudiar a sua mulher no divórcio. Mas o mandamento diz, não cobiçarás a mulher do próximo. Quem é o perigoso? Não que mulher também não cobice o homem da próxima, né? Mas quem é o perigoso? O mandamento vale para os dois, não é? Você é homem, você... Não, é para todos. Por que é para todos? Porque nós nascemos homens e nascemos mulheres em várias encarnações. Então aquilo é exatamente isso. A nossa liberdade acabou com os 10 mandamentos. A partir dali,
não pode mais. A Amélia Rodrigues, gente, ela conta que o Cristo só olhou nos olhos da mulher adúltera depois que todos tinham ido embora e já jogado as pedras no chão. E depois ela foi procurar pelo Cristo, contado pela Amélia Rodrigues de Valdo Franco, tá, gente? E aí que, enfim, ela procura por ele e fala, olha, meu marido largou de mim, não sei o que faz da vida, que ela, e o Cristo fala, tenha paciência, tudo vai se apaziguar e se encaixar. Aí a Amélia conta que passaram-se 15 anos, ela virou cristã, começou a ajudar os estropiados, chegou um estropiado para ela, quem era? O próprio marido. Feliz da vida, aí eles falando do Cristo, e ele falou, disseram que a senhora conheceu conheceu Jesus? Sim, conheci, ele salvou minha vida. Nossa, eu perdi o marido, não sei o quê. Ai, nossa, olha, ele também conheci, mas foi de outro jeito, né? Ele salvou a vida da minha esposa, né? Que era adulta. Aí é a historinha, né? Mas por que se encaixou aí, né? E ele não julga, e ele realmente se contrapõe à lei judaica nesse momento, no sentido de realmente pedir o perdão. Mas não existia essa coisa do perdão não, né, gente? Nem do amor, enfim, muito pouco, né? Então, vamos finalizar com essa prece, meus queridos? Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz.